Eu quero ler um texto com você, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 16. Apenas 2 versículos. Glorifica ao Senhor, aleluia. Glorifica ao Senhor pela sua palavra, que é viva e eficaz. A palavra que transforma, que restaura. Aleluia, aleluia. Deixa eu deixar a OC aqui aberta, para eu não perder o tempo. Mas vamos lá. Diz assim no versículo 16: portanto não desanimemos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. O nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória eterna, incomparável. Espera aí, está certo? Coloca para mim, fazendo favor, na NVI. Ou eu li alguma coisa errada? No versículo 16, fazendo favor: por isso não desanimemos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento de leve e momentânea produz para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Espera aí que eu acho que eu me confundi com o texto aqui, irmãos. Perdão, é no capítulo 5. Desculpa, do verso 16. De modo que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora sim, eu tinha anotado aqui o capítulo 4, perdão, irmãos. Bom, nessa noite eu quero refletir com você, e até o tema que eu quis trazer, dá um pouquinho mais de retorno para mim, Luquinha, fazendo favor. Até o tema que eu trouxe para essa mensagem, o que o Senhor falou ao meu coração, é o Cristo conhecido versus o Cristo revelado. E eu creio que nesse tempo é muito pertinente para a nossa igreja, para nós, como igreja brasileira, como igreja no mundo num todo, nós entendemos a diferença entre o Cristo conhecido e o Cristo que é revelado. Ontem, enquanto eu preparava essa mensagem, enquanto eu já ia remoendo essa mensagem, eu vi um vídeo do pastor Theo Hayashi, e ele diz que saiu um dado agora, da faculdade FGV, da Fundação Getúlio Vargas, que em 2032, os cristãos evangélicos serão a maioria na nossa nação. Em 2032, nós passaremos a ser 51% da nossa nação. E isso é algo que deve alegrar muito ao nosso coração, porque, de certa forma, a mensagem está chegando e as pessoas, de alguma forma, estão se achegando. Mas, ao mesmo tempo, isso tem que gerar uma crise no nosso coração. Porque nós não podemos deixar que aconteça conosco como aconteceu com o catolicismo romano, em que Jesus ele é conhecido, mas ele não é revelado, em que até conhecemos a Jesus, mas não há uma transformação interna em nós. Nós passaremos a ser a maioria da nossa nação, e glória a Deus por isso, mas nós temos que orar e nós temos que batalhar para que a nação para que a nação não conheça um Jesus que é apenas conhecido intelectualmente, mas um Jesus que é revelado espiritualmente, porque somente esse Jesus pode trazer transformação. Isso é algo que tem que mexer com o nosso coração. Porque nós corremos o risco de ser a maior religião da nação, mas ao mesmo tempo tão rasa, que não tem capacidade de transformação. Isso é algo que tem que mexer com o nosso coração. Isso é algo que nós não podemos deixar. E por isso que nessa noite eu quero trazer ao seu coração o entendimento do que é o Cristo conhecido e o Cristo revelado. Nós podemos ver que nesse texto, volta para mim no versículo 16, Paulo diz que de agora em diante, mas ninguém consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido a Cristo dessa forma. Deixa eu ler aqui na minha versão, que fala que não conheçamos Cristo de forma carnal. Deixa eu abrir aqui. Aleluia.
Diz assim no versículo 16: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O que o apóstolo Paulo quis dizer? Se antes nós conhecemos um Cristo que andou na terra, um Cristo que viveu 33 anos na terra, viveu seu ministério por 33 anos, se antes nós o conhecíamos de forma carnal, de uma forma informativa, de uma forma intelectual, a partir de agora nós conhecemos um Cristo revelado, que nos foi revelado por Espírito. E eu quero meditar com você um pouco dentro desse parâmetro, um pouco dentro dessa temática, sobre o Cristo que é conhecido. Perdão, o Cristo que é conhecido e o Cristo que é revelado. Porque quando nós conseguimos sair do mero conhecimento intelectual de quem Jesus é, e nós entramos em uma revelação espiritual de quem Ele é, aí nós podemos provar de uma transformação. E eu quero meditar com você em alguns exemplos que nós podemos notar, mesmo quando Jesus passou pela terra, nós podemos notar alguns exemplos de algumas pessoas ou de algumas situações em que Cristo foi conhecido apenas no intelecto. E o primeiro desses exemplos, eu não podia deixar de citar o exemplo de Judas, que foi um dos discípulos. E eu nem quero remeter ao fato de que Judas traiu Jesus, porque convinha que isso acontecesse, para que se cumprisse aquilo que estava escrito. Mas o texto diz lá em João, no capítulo 12, em que Judas, você pode projetar para mim, fazendo favor, João 12, no verso 6? Verso 6. E não falou isso pelo interesse, por interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Vocês já pararam para pensar que Judas roubava de Jesus? Quantos de nós não paramos para pensar que Judas roubava do próprio Cristo? Jesus veio e, estabelecendo o seu ministério, ele era fraudado por Judas, um de seus discípulos. Porque caminhar com Jesus não significava mudança para Judas, porque Judas conhecia Jesus apenas no intelecto. Judas não tinha tido um encontro com o real Cristo, com Cristo na realidade. Isso é algo que tem que mexer conosco, porque se nós pensarmos nos dízimos e nas ofertas, quantos de nós não estamos roubando de Cristo? E nós só vamos parar para entender de fato a nossa fidelidade a Ele está também nos dízimos e nas ofertas, quando nós temos acesso a um Cristo revelado, a um Cristo que vai transformar a nossa vida em todos os aspectos. É dura essa palavra, eu sei, mas nós precisamos entender que nós precisamos sair do campo do conhecimento intelectual de Cristo, porque o nosso intelecto é limitado. O nosso intelecto é limitado, então nós devemos sair dessa estrutura. Eu quero um segundo exemplo, e esse exemplo ele é um pouco mais forte ainda. O outro exemplo em conhecer Jesus em um nível natural foram os seus irmãos. E quando eu digo irmãos, são irmãos sanguíneos. Porque o catolicismo romano impregnou, às vezes na nossa mente, quem veio do catolicismo, impregnou que Maria foi virgem até a sua morte. Mas não é. Maria permaneceu pura, ou virgem, até o nascimento de Jesus. A Bíblia é muito clara que ela permaneceu virgem até o nascimento de Jesus. Depois disso, é casamento, como o Jean pregou domingo aqui, né? Então, é casamento, irmãos. Então, Jesus teve outros irmãos. Se eu não me engano, teve 4 irmãs, mas um texto que mexeu muito comigo enquanto eu preparava essa ministração, deixa eu ver aqui em João 7, no versículo 3, livro de João, a partir do verso 3 até o verso 5, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Porque ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre ao mundo. Os seus irmãos disseram isso porque não criam nele. Deixa eu te dizer algo.
Existe uma intimidade maior do que a familiar? Existe um nível de proximidade maior do que a proximidade familiar? Enquanto, por mais que nós estejamos próximos, por mais que nós estejamos vindo à igreja, por mais que a gente participe de tudo que a igreja faz, por mais que a gente participe de todas as programações da igreja, isso não adianta nada. Nós corremos o risco de passar a vida inteira vindo à igreja por um Cristo que é somente conhecido intelectualmente. Nós corremos o risco de morrermos e não termos conhecido de fato o Cristo revelado. Os seus irmãos disseram assim para ele, deixa eu traduzir um pouquinho isso para você. Você não é o bom, não quer aparecer, então vá e faça os seus sinais aonde a multidão está. Você fica aqui fazendo esses sinais e maravilhas, mas você tem que ir aonde os outros vão te ver, porque é isso que você quer se aparecer. Eles não entenderam que quando foi dito pelo profeta Isaías que ele viria, era deste Cristo que estávamos falando, era deste Cristo que o profeta falava. Ele é quem fazia parte do plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade. Mesmo com a proximidade, nós podemos estar participando ativamente de tudo que a igreja nos oferece. Mas se nós permanecemos no campo do intelecto e não temos acesso a um Cristo revelado, nós corremos o risco de termos uma grande surpresa no dia do juízo final. Misericórdia, né, irmãos? Uma outra situação, lá em Marcos, fala que os seus irmãos consentiram até na prisão de Jesus. Isso é algo muito pesado, porque foram com eles que Jesus cresceu. Seus irmãos, a sua família, o sangue do seu sangue, não criam nele, porque conheciam apenas o Jesus com quem cresceram. Ouvi o apóstolo Gilson dizer algo uma vez, aquilo marcou o meu coração. A maior aliada da desonra é a convivência. A maior aliada da desonra é a convivência. Os irmãos de Jesus conviveram com ele, mas não conseguiram enxergar o plano perfeito, o propósito de Deus, de salvação para toda a humanidade que estava a partir dele. E o terceiro exemplo que eu quero dar para você, sobre aqueles que tiveram e mantiveram seu conhecimento de Jesus no campo do intelecto, um Jesus apenas conhecido, foram os fariseus e os judeus, que viram os milagres, viram os sinais, conheciam as escrituras, conheciam as profecias, até criam no Messias, mas não se deixaram ser revelado pelo Cristo que estava na frente deles. E o texto de João, no capítulo 1, no verso 11, diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, porque não conseguiram entender o Cristo que veio para salvar a humanidade, e apenas viam um Cristo conhecido, aquele de quem eles ouviam falar. Isso é muito forte, irmãos, porque talvez você está aqui nessa noite, e você teve acesso apenas a um Cristo que você ouviu falar. E deixa eu te dizer algo. Grava o que eu quero dizer para você, em nome de Jesus. Aqueles que conhecem ao Cristo, apenas um Cristo conhecido, se tornam religiosos. Mas aqueles que conhecem o Cristo revelado, se tornam discípulos. E eu quero saber se você nessa noite é apenas um religioso, no campo do conhecimento, você apenas conhece a Cristo e você vem para cumprir um rito religioso de algo que você um dia ouviu falar, ou se você é aquele que conheceu e teve acesso ao Cristo revelado, que se revelou a você no dia da sua conversão e te tornou discípulo até hoje. Opa, aleluia. Mas agora eu citei alguns exemplos do Jesus conhecido, eu quero trabalhar com você alguns exemplos do Cristo revelado. E um dos textos que mais me chama a atenção é o texto que conta a história de um homem chamado Simeão, lá no livro de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 25.
Abre para mim, fazendo favor. Projeta para nós. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino para cumprir o que requeria, o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. E o último versículo: de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Falando sobre a morte de Jesus. Meus irmãos, como pode um homem que viu Jesus beber conseguir vislumbrar o Cristo revelado? E os discípulos que caminharam 3 anos com ele, os seus irmãos que nasceram e viveram com Jesus durante toda a sua vida, durante seus 30 anos, antes do seu ministério. Como pode um homem que, pegando Jesus como um bebê, teve a revelação de quem era o Cristo, e os seus irmãos que viveram 30 anos com ele, não tiveram essa revelação? Eu te digo, a revelação do Cristo vem a partir do Espírito Santo. Nós podemos ver, volta lá para mim fazendo favor, no verso 25. E o Espírito Santo estava sobre ele, verso 26. Fora revelado pelo Espírito Santo. Uma das missões do Espírito Santo, quando Jesus deixa para os discípulos, fala: eu vou deixar com vocês o outro Consolador, o outro Paráclitos, aquele que irá consolar, que irá guiar vocês. Lá no capítulo 16 do livro de João, a partir do verso 13. Coloca para mim, fazendo favor, João 16, 13. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, e não falará de si mesmo. Ele falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará. Meu irmão, você só pode ter acesso a um Cristo revelado quando você é cheio do Espírito Santo, quando você é tomado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que pode revelar o Cristo a nós. Não são palavras, não é simplesmente o que você vai ouvir falar, mas é quando você tiver uma íntima e profunda experiência com o Espírito Santo. Aí você saberá claramente quem é o Cristo revelado, e só a partir daí você será transformado. Porque eu sei que você pode estar aqui nessa noite, e você pode olhar para a sua vida e ver sempre a mesma coisa, sempre os mesmos pecados, sempre as mesmas falhas. Talvez seja porque você ainda tem acesso a um Cristo que é só conhecido no campo do intelecto. Não foi revelado pelo Espírito Santo a você. Como que nós podemos entender isso? A mesma multidão que crucificou a Jesus, a mesma multidão que pediu a crucificação de Jesus, quando Pedro se levanta depois de ser cheio do Espírito Santo e começa a pregar com ousadia, lá no versículo 36 de Atos 2, coloca para mim fazendo favor. Portanto, que todo Israel fique certo de que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, ou a revelação de quem é o Cristo aqui diante de nós, ou o que Pedro diz ao povo de Israel. E no versículo 37, quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que nós faremos?
Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, a mesma multidão que crucificou, que pediu a crucificação do Cristo, é a mesma multidão que em Atos 2 compreendeu quem Ele era, compreendeu o Cristo revelado, e houve transformação de mais de 3.000 almas naquele dia. Meu irmão, eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou ministrando para você aqui nessa noite. Eu não sei se você está conseguindo entender o peso disso que eu estou ministrando para você aqui nessa noite. Porque quando nós temos acesso a um Cristo revelado, nós somos transformados de glória em glória, nós somos transformados a cada dia. Meu querido, eu já disse isso, mas eu quero dizer mais uma vez. Comece a analisar a tua vida. Que Deus nos livre de viver toda a nossa vida conhecendo apenas um Jesus no intelecto, conhecendo um Jesus limitado, conhecendo um Jesus homem. Que Deus nos livre de conhecer o Jesus homem, mas que o Espírito Santo nos apresente o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que o Espírito Santo nos apresente o Cordeiro que veio, que foi imolado pelos nossos pecados, mas ressurgiu, ressuscitou, e sobre a morte Ele venceu, e só Ele é digno de abrir e desatar os selos. Aleluia. A mesma multidão que crucificou a Cristo aceitou a Cristo, conheceu o Cristo revelado. Eu estou caminhando para o final já. Mas se nós olharmos para a igreja primitiva, o que fazia a igreja primitiva no tempo do Império Romano ser tão devota a Jesus, a ponto de entregar a sua própria vida, que nem os seus irmãos foram? O que fez com que a igreja primitiva fosse tão devota a Jesus, de uma forma que nem os seus discípulos foram? Um Jesus que eles não conheceram, um Jesus que foi passado para eles, o que os tornou tão devotos a ponto de entregar a sua vida, a ponto de entregar a vida dos seus filhos. É porque quando o Espírito Santo veio, Ele revelou quem era o Cristo. Ele revelou, o Espírito Santo veio para trazer a glória ao Cristo. E quando os próximos discípulos, os discípulos da igreja primitiva, conheceram e tiveram a intimidade, o relacionamento com o Espírito Santo, houve a revelação de quem era o Cristo. E eles falaram: é por esse Cristo que eu vou morrer, é por esse Cristo que eu entrego a minha vida. E aí eu volto no começo da mensagem, com um peso no coração. Será que nós somos essa igreja para nós nos tornarmos a maior religião da nossa nação? Será que nós temos sido a igreja que daria a sua própria vida por amor ao Evangelho? Será que nós somos a igreja que compreendeu, uma igreja que tem de fato o Cristo revelado a nós? Ou nós somos uma igreja que estamos crescendo apenas em número de um Cristo conhecido? E aí, meus irmãos, nós podemos ser 100% da nação, que não haverá mudança. Porque um Cristo conhecido não transforma. O que transforma é o Cristo revelado. E Ele é revelado por intermédio do Espírito Santo. Eu quero concluir com você um texto de Filipenses, no capítulo 3. Versículos 7 e 8, por favor. Já estou caminhando para o final. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. O meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo entendeu, quando ele caminhava para Damasco, ele ouviu uma voz, e essa voz que o chamou, fez ele cair. E a gente às vezes fala que ele caiu de um cavalo, mas não tem cavalo na história, irmão. Simplesmente o apóstolo Paulo caiu ao chão. E aqueles que estavam junto com ele ouviam a voz e não sabiam de onde vinha essa voz. E nesse dia ele teve a revelação do Cristo. E em Filipenses, aos Filipenses ele diz: eu considero tudo como perda
diante do conhecimento do Cristo. Ah, meus irmãos, por que é que nós estamos tão apegados às coisas desse mundo? Por que é que nós temos nos apegado tanto às coisas deste mundo, desta era? Será que é porque ainda nós conhecemos um Cristo, que nós queremos usar a Cristo para que nós venhamos progredir? Muitos de nós, e me incluo nisso, às vezes estamos querendo usar a Cristo para a nossa autopromoção, para que Ele cumpra uma promessa, para que nós sejamos glorificados. Mas o apóstolo Paulo diz que eu considero tudo o que eu tinha como esterco, por causa do conhecimento da glória de Deus, por causa do conhecimento do Cristo, que veio e se entregou. E eu quero concluir, pode subir por favor, ministério de adoração. Eu quero ler um texto com você. O pastor, alguns dias atrás, havia comentado comigo esse texto, não me recordo se ele pregou. O texto de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 9, até o versículo 19. O apóstolo João, quando foi exilado na ilha de Patmos, ele teve uma revelação do Cristo. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento do reino, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva um livro, o que você vê, e envia a essas 7 igrejas, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver de quem era a voz que falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés, e um cinto de ouro ao redor do peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze reluzente, e em uma fornalha ardente, e a voz como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu semblante era como o sol, quando brilha em todo o esplendor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. E então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, e as coisas as que hão de vir depois dessas. O apóstolo João teve uma revelação do Cristo glorificado. O Cristo que ele viu sendo crucificado, o Cristo que ele viu vulnerável, o Cristo que ele viu preso ao madeiro. Nesse momento ele vê em espírito um Cristo glorificado. E eu creio, irmãos, eu estou dizendo por mim, que essa visão valeu toda a vida de João. Ele viu a realidade do Cristo com quem ele tinha caminhado. O Cristo que ele conheceu, que foi homem, que teve necessidades humanas e que morreu como homem. Ele teve acesso a um Cristo glorificado. Ele pôde ver. E eu creio que isso fez todas as outras coisas perderem o valor para ele. Irmãos, quando Cristo é revelado, tudo perde o valor. Quando Cristo é revelado a nós, todas as coisas perdem o seu valor. Como o apóstolo Paulo diz: eu considero tudo como esterco. Eu considero todas essas coisas como perda diante do conhecimento do Cristo Jesus.